melhorar. Ah, Melhorou acho que um pouco, né? pô, ficou Deu uma ótimo. melhoradinha. Então tá bom. Boa noite. Que bom ter você aqui, Renata. Obrigada pelo convite, Pri, e falar de um assunto tão importante, né? Que é a matemática. Então é muito importante. Você sabe que eu queria fazer uma live com esse tema já tem muito tempo. É, Tem muito tempo. Eu que falei assim, bom. gente, eu preciso fazer uma live com esse tema. Porque, assim, não é só as crianças que têm, né, as dúvidas, os adultos também. Os adultos Sim. procuram, gente, mas para quê? Por que usar? Como usar? Né? Como é que eu posso gostar da matemática? Eu falo até assim, né? É verdade. A matemática tem, né, Priscila, aquele rótulo do que é difícil, que somente os bons dão conta da matemática. Então tem aquele estereótipo de que só a matemática, só que a pessoa é muito boa, né? Porque é tudo muito difícil mesmo. Então a gente já tem uma cultura antiga dizendo, não, se conforma que matemática é difícil mesmo. Já falam dessa forma, é a matéria mais difícil que tem, é É assim mesmo. verdade. É verdade, é verdade. Mas obrigada pelo convite, Priscila. Eu agradeço. Nossa. Aqui, eu gostaria que você começasse se apresentando, qual que é a sua profissão, o que que você faz, a sua formação, né? Tá, Pri, eu comecei no chão da sala de aula, eu fiz magistério, né? Fui auxiliar de classe, professora durante 37 anos, né? De crianças pequenas mesmo. Depois que eu acabei o magistério, eu me incomodava muito com a quantidade de papéis que as minhas crianças tinham que preencher. Isso me incomodava. Então, eu achava que sempre, e acho ainda hoje, né? Que a criança era corpo e eu queria muito brincar com as minhas crianças ali na educação infantil. E aí eu fui fazer educação física. Então, minha primeira formação foi educação física, eu fiz educação física, depois eu comecei, e aí continuei dando aula, fui coordenadora pedagógica, fui, né, me aprofundando cada vez mais na área da educação. Aí eu conheci, eu brinco que eu fiz a psicopedagogia no século passado, Priscila, porque eu fiz mesmo, e foi no século passado mesmo que eu fiz psicopedagogia. Aí eu foi a faculdade que eu me encantei pelo fato de ver como é que as crianças se desenvolviam. Depois eu fiz, como eu estava muito na administração, a gestão escolar, eu fiz uma pós em gestão escolar. E aí só depois eu fui fazer a pedagogia. E aí continuei dando aula, e aí eu falei, não, eu preciso de mais. Aí eu fui fazer matemática, né? Então eu fui me aprofundar na área da matemática, porque eu esbarrava muito numa dificuldade que eu tinha para ensinar os meus alunos a dar a aula. Então, eu dava aula para era, né, quinta série, quarto ano, hoje quarto, quinto ano. Então eu tinha lá, abri o livro e tinha que ensinar fração, decimal. E como eu fiz magistério, eu não tive esses conteúdos. Então eu sentia falta de uma lacuna nesse processo. Então hoje, aí eu fui fazer matemática, depois eu fiz neuro, né? Aí fui me especializando, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Hoje eu atuo, né, dentro de um consultório, eu tenho meu consultório de neuropsicopedagogia, recebo crianças com dificuldades em matemática ali. Sou diretora do grupo Super Cérebro, onde a gente fala também de cálculo mental, de raciocínio, uso de Soroban. Dou aula na universidade, então tem livros publicados. Então, assim, é uma loucura. Não dá, se ficar aqui, vai ser muito numeroso. É verdade, muito bom. E assim, Renata, pela sua, assim, na sua trajetória, né? Você percebe que a dificuldade maior realmente é na matemática? É, né? Quando a gente pensa, Pri, a gente fala assim, matemática é difícil? É. Não adianta dizer que não, gente. Não adianta ficar aqui floreando que matemática é fácil. Não. E para eu aprender matemática, eu preciso de pré-requisitos básicos. Essa criança precisa ter noção de espaço, porque eu falo sempre que a matemática, Pri, ela não é simplesmente número, ela não é algoritmo ali, eu tenho que ficar calculando a arma efetue. A matemática ela é espaço, ela é localização, ela é simetria. Então, envolve
diversas áreas. Então, se essa criança não tem pré-requisitos para matemática, a gente esbarra nesse primeiro problema. O segundo problema, e aí eu vou ser bem categórica, é a má formação dos professores das séries iniciais, principalmente educação infantil e ensino fundamental nas séries iniciais, que vamos até o quinto ano. Então, assim, a pedagogia não traz a formação para matemática, o conteúdo de matemática vai sendo passado superficialmente e as crianças Uhum. acabam. Então, assim, hoje eu dou fração, amanhã eu dou decimal, depois eu dou porcentagem, e as crianças não têm tempo de refletir, de se apropriar daquele conteúdo. Então a gente tem esbarramos em vários problemas. Eu não vou ficar falando, vai, número de alunos, né? Porque a gente tem número de alunos, que é ó, o pessoal do super cérebro aqui que me acompanha. A gente fala tanto da matemática no super. Então, assim, eu não vou falar nem de número de alunos, falta de material didático, mas eu acho que o grande problema é esse, né? A nossa formação, ela é precária. E a formação que a gente traz para os nossos alunos também é precária. Então, a gente tem aquela visão que matemática é só arme, efetue, arme, efetue, arme, efetue. E não é isso, né? É muito mais Muito amplo a questão da teórico, muito matemática. teórico. Ah, sim. Né? E assim, aí uma coisa que também a gente vai para um caminho, né? Que a gente hoje fala assim, ai, mas a gente não pode ter repetição. Gente, para, né? O cérebro aprende por repetição. A gente tem Ah, isso, então não dá, né? Não dá. E quebrar um pouco desse paradigma que só os sim. bons que dão conta de matemática. E eu acho importante trazer isso para a nossa vida real, né? A matemática para a vida real. Porque no nosso dia a dia a gente não percebe, não é? Que nós usamos a matemática o tempo todo. Então, em que, vamos falar assim, sugerir para as pessoas começarem a observar a matemática na própria vida. Como é que você Então, colocaria? primeiro, Pri, eu vou diferenciar a questão neurológica do nosso, né, como é que ele funciona aí na área da matemática. Porque se eu falar de linguagem, de leitura e escrita, é um conceito ali, é uma aprendizagem que ela não é inata, ela é do ser humano. Então eu inventei Uhum. os códigos e eu criei ali. A matemática não. A gente já nasce com áreas cerebrais para a matemática. Não estou dizendo os símbolos, o algoritmo, o sinal de maior ou menor, não é nada disso, né? Eu estou pensando na questão da matemática como uma questão intuitiva. Então, pouco, muito, grande, pequeno, longe, perto. Então, são pré-requisitos que eu chamo de prontidão para matemática. Isso acontece desde que o bebê é pequenininho, porque muitas vezes ele está subindo a escada, né, ela com um aninho, 2 aninhos, e a gente começa um, dois, três, contar esses degraus para que eles possam subir. Então, dizer, olha, você quer a bolachinha menor ou você quer a bolacha maior? Então, são linguagens matemáticas que vão acontecendo lá desde bebê com a criança. Nossa, toma tudo, hein? Olha a mamadeira, deixa ela vazia. Olha a noção de conjunto de vazio que nós já estamos trazendo ali para o bebê. Então, já existe essa questão. E a Uhum. matemática, como todo mundo fala, né, gente, está em tudo, né? Está em tudo. Intuitivamente, eu tenho uma noção numérica, uma noção de distância. Então, quando o bebê está engatinhando e ele quer pegar um brinquedo e ele vê que está muito longe o brinquedo, às vezes ele senta, né? Tipo assim, não vou até lá, porque está muito, muito longe para pegar esse brinquedo. Ou então, quando está perto, ele estica o braço, ele não precisa se movimentar o tronco. Então, a matemática, ela vem em todos os aspectos. O grande problema, Pri, né, que aparece aí a matemática, é quando a gente sai do concreto e entra para o abstrato. E aí a gente começa a colocar regras e mais regras na cabeça das crianças, pedindo a elas que memorizem essas regras sem entender o porquê. E aí começa o É, erro da matemática. exatamente. Porque aí começa a fazer no automático sem entender o porquê. E isso vai até o fundamental, né? Porque quando chega no fundamental, mas para que eu estou fazendo isso? Por que eu vou usar Isso.
né? Isso, eu escutava muito, Pri, eu lembro até hoje, na coordenação pedagógica, teve um ano que nós tínhamos muitos feriados às sextas-feiras. Sim. E aí os alunos do oitavo ano desceram, minha sala ficava embaixo, e eles desceram com um papel de abaixo-assinado, Priscila. Porque, como assim, nas sextas-feiras, eles estavam perdendo aula de educação física. Então, eles Ah, queriam que a aula de educação física fosse reposta. Porque eles olha, perderam a aula de educação física. Toda sexta-feira era feriado. E aí eu falei, engraçado, né? A aula de matemática eles não pedem para repor. As aulas de educação física, sim. Então vem aquela fala, né, do aluno. Para que eu vou aprender isso? Eu não vou usar isso na minha vida. Para que eu tenho que aprender trigonometria se eu não vou usar isso na minha vida? Então, a fala deles, muitas vezes eu também acho que é pertinente, tá? Porque a gente começa a ensinar um monte de conteúdo sem se apropriar do básico. E aí as crianças não conseguem ter uma noção simples de estimativa ou de ir no supermercado, que antes a gente tinha o dinheiro, o uhum. troco. Hoje é Pix, né? É cartão. Então, ou seja, olha aí mais uma lacuna que a gente vai ter. Então, questão de. Eu falo, nem troco mais eles têm, né? Porque a pessoa que você está entregando, ela também não tem o dinheiro para usar, É né? verdade, coisa, né? Mas aí, ô Renata, nos fala sobre essa importância da matemática em relação às outras matérias, né? Porque as pessoas acham que a matemática é somente aquele quadradinho da matemática que não é utilizado nas demais matérias, e nós sabemos que sim, né? É. Eu participei de um podcast, eu fui convidada pelo filho do Cortella, né? Que é o Pedro Cortella. Eu Aham. fui, ele me convidou para fazer um podcast e ele fez uma pergunta para mim parecida com a sua. Ele falou assim: como seria a escola ideal, né? Como é que para mim seria a escola ideal? E eu falei da matemática, falei de linguagem, mas eu falei da matemática, porque assim, se o meu aluno souber muito bem as quatro operações, souber interpretar um problema, do resto, gente, ele dá conta. Hoje nós temos inteligência artificial, a gente tem as redes sociais, a gente tem onde buscar essa informação. E a matemática, então assim, se eu tiver uma boa matemática, eu vou ter facilidade, por exemplo, em geografia, quando eu vou falar de fuso horário, de localização geográfica, de meridianos e paralelos, então eu estou trabalhando com a matemática ali. Em ciências, vamos pensar em química, onde eu tenho que fazer as medidas, conta-gota, uma receita. Então a matemática, ela tá realmente em tudo, inclusive nos animais, que a gente acha que não, né? Mas a espécie animal, ela já tem a questão do senso numérico. Se a gente pensar, né, na formação da teia de uma aranha, por exemplo, um passarinho que colocou botou os ovos no ninho. Se um ovo sair dali, ele abandona o ninho. Como é que ele tem essa quantidade? É Né? verdade. Então, assim, eles já Uhum. têm, a espécie, os animais já têm essa questão do senso numérico. Um leão, ele consegue saber quantos leões estão para atacá-lo, ou né, um outro animal, pela quantidade de rugidos que ele escuta. Se tem um ou se tem dois. Nós temos também, por exemplo, peixes, né? Onde eles vão? Onde tem muitos peixes, onde tem poucos, eles não vão. Então, ou seja, a espécie, né, os animais já têm esse senso numérico. Por que que a gente também não aproveita tudo isso e a gente desmistifica a matemática como sendo difícil, de um padrão que só os bons dão conta e que são só os inteligentes? Então, ou seja, a matemática são poucas pessoas que conseguem dar conta. Sim, e exatamente. E a matemática ela vai ser utilizada para várias profissões também, né? Que muitos não percebem muitas vezes, né? Que eu vou para a área da humanas e eu não quero saber da área das exatas, Eu né? já escutei isso. E Eu já aonde que fica a matemática? Não, na humanas não tem matemática, já pensou? Não, se a gente pensar,
Até no jornalismo tem matemática, né? No tempo, na dança tem matemática, porque eu faço conta, eu vou falar da educação física, né? Porque eu também então na contagem de tempo ali, seja no futebol, né? A distância de um jogador para o outro, a bola, né? Exatamente. O percurso ali que é feito, então seja no esporte, seja na música, seja na arte, todos envolvem a questão do senso numérico, da matemática, que não seja talvez na questão de contagem, mas na questão espacial também, né? Perceber o espaço que eu estou ocupando em relação ao outro. Então, seja lá o marceneiro, o mecânico, tem matemática ali, né? Até a força que eu uso, e aí eu trabalhando com física. Exato, exatamente. Fora a questão do raciocínio, né? Que nós tomamos decisões, muitas decisões durante um dia inteiro, são várias decisões que nós tomamos. Então, aí também tem matemática, né? As decisões que nós vamos pensar, e, por exemplo, ação e consequência, né? Então, eu vou Uhum. pensar, por exemplo, nas grandezas e nas medidas. Então, a matemática ela está em tudo, né? O que acontece é que a gente. Responsabilidade, né? Oi? Desculpa, não. Proporcionalidade, qual que é a Proporcionalidade, isso. Então, essa é a velocidade. Então, se eu aumentar a velocidade do carro, eu diminuo o meu tempo de percurso. proporcionalidade? Então, olha quantas coisas, né, que tem. Muito interessante isso aí. Então, Renata, por que tantas pessoas têm dificuldade com a matemática e o que você acha que poderia mudar em relação ao ensino, né, desde o infantil, igual você disse, e o que você acha que nós podemos fazer para mudar essa situação? Porque às vezes a gente pensa muito de uma forma muito geral, né? E nós que entendemos essa importância, o que nós podemos fazer que pode contribuir para que os alunos entendam melhor e tragam isso para as suas vidas, não assim, odiando a matemática, mas amando a matemática, né? Primeira coisa, Priscila, a gente tem que quebrar o paradigma que matemática é difícil. Durante um tempo, eu dei aula só de matemática. Então, quando eu entrava na sala, eles olhavam para mim e diziam assim: Ah, já sei, você é a professora de matemática. Então, ao mesmo tempo que uns me amavam, outros falavam: Ai, meu Deus, não. E aí, um dia, Pri, eu entrei na sala e eu disse para eles: Eu escrevi a palavra matemática na lousa. Não sei se você já ouviu essa minha fala, né? E eu apaguei a palavra má e escrevi boa. Eu falei, não, a partir de agora eu dou aula de boa temática. Tanto que o meu livro é Transforme as aulas de matemática em boa temática. Olha, Excelente. então, ali foi meu primeiro paradigma. Até hoje eu sou conhecida na escola como a professora da boa temática. Então, acabou ficando. Então, às vezes eu falava, pega o livro de matemática. Eles, não, Pro, é o livro da boa temática. Então, ou seja, quebrar o paradigma. Segundo, materiais concretos. Priscila, as crianças precisam manipular isso, manusear, fazer quantificação, separação, categorização, tudo isso, formação de conjuntos. Então, eu tenho que fazer isso na prática com a criança. Um outro ponto importante que eu chamo de estudo espaçado. Então, ou seja, eu dei um determinado conteúdo hoje de matemática. Eu preciso fazer com que aquele cérebro acomode aquele conceito, se reestruture. Aí, no dia seguinte, eu tenho que retomar aquilo com as crianças novamente. E no dia seguinte, eu tenho que retomar de novo. Então, eu tenho que ter esse ciclo constante. E o maior erro disso, meus alunos da universidade que estão entrando, da faculdade. Olha, Que bom. A Maria de Socorro, minha aluna. E ela está sempre em todas as lives, uma graça. Então, quando eu penso na questão, né, do conteúdo, e aí vou esbarrar na BNCC, eu dei, por exemplo, adição hoje. Amanhã eu tenho que dar subtração. No dia seguinte eu tenho que dar multiplicação. Então, eu acabo não dando tempo para esse cérebro processar, repetir, reformular, se reprogramar e aprender. Então a gente começa
ter uma avalanche de conteúdos de matemática na Uhum. superficialidade. E aí meu aluno não aprende. Um outro ponto muito importante, que eu acho que nesse fato também a gente tem que usar, a Uhum. tecnologia ao nosso favor. Ah, Então, eu falo, eu não sou contra totalmente a tecnologia, ah, eu acho que a tecnologia, olhamos nós aqui, né? Com sim. várias pessoas assistindo, a tecnologia ela é importante, sim, e a gente pode usar isso ao nosso favor com as crianças em matemática. Por que não? Eu gosto de trabalhar muito com metodologias ativas, com projetos. Então, as crianças Uhum. construírem isso com jogos. Não foi o ano passado, há uns 2 anos, meus alunos estavam aprendendo fração. Eu dava aula para o quinto ano, Priscila. Imagine, né? Fração, MMC, MDC, comparação, todas aquelas regras. E eu pedi a eles Uhum. que criassem um jogo de tabuleiro envolvendo frações. Eles tinham que elaborar tudo, desde o manual de instrução, a caixa, fazer as figuras, fazer cartas que tinham, testar aquele jogo, porque ele Uhum. tinha que funcionar. Não podia ser Uhum. jogo de sorte, né? Tinha que ser jogo de raciocínio. Priscila, eles trouxeram cada coisa Nossa, maravilhosa, que eu fiquei encantada ali nesse processo. E o eu- resultado foi excelente nas provas. Então, deu trabalho? Deu, porque eu fui construindo junto com eles, nós fomos pensando, eu fui trabalhando. Depois teve um momento das apresentações, onde eles apresentaram os jogos, e depois, em seguida, foi o momento de compartilhar. Então, eles se dividiram em grupos e um tinha que jogar o jogo elaborado pelo outro. Então, assim, foi. Oi? muitas coisas, né? Rico demais, né? Muitas Muitas. coisas que envolvem. Então, eu envolvi toda uma multidisciplinaridade com outros conteúdos, não Aham. só a matemática, mas artes, coordenação motora, porque eles tinham que recortar, a parte da linguagem que eles têm que escrever. Então, foi Sim, muita sim. coisa envolvida. Fora a sequência, né? Para elaborar o manual, tem que fazer aquela sequência, porque senão não dá certo. Se não tá certo, é verdade, Priscila, é verdade. Interessante. E as regras também, né? Cumprir regras. Muito bom. Isso, E né? Tem aí, isso. Renata, como é que a matemática ela pode nos ajudar ali na criatividade e resolução de problemas? Tá. Então a gente tem que, de novo, né? Vou ser redundante aí, nós temos que quebrar paradigmas. Porque assim, quando eu trabalho uma situação, problema, que é a sua pergunta, né, da situação, problema, o que que a gente faz? Eu aprendi assim, tá, Priscila? Não sei se vocês aprenderam, quem tá aí me conta. Sentença matemática, passava um tracinho no meio, cálculo e resposta. Então, Ah, não sei se você aprendeu assim, eu aprendi assim, né? E por muitos anos eu dava aula assim. Então eu pedia para eles pegarem os problemas, divide lá com a régua, sentença matemática. Então era a conta deitada. Cálculo, a conta em pé. E a resposta. Então, ali eu não estou dando criatividade para o meu aluno pensar em diferentes estratégias para resolver o problema. O que que é um problema? Ele é um desafio e eu tenho que ter uma solução. Se eu estou indo para o trabalho e furou o pneu do meu carro, eu tenho um problema. Como eu vou resolver? Eu vou resolver chamando o guincho, pedindo para alguém trocar o pneu, abandono o carro lá e vou de Uber. Então, percebam que de todas as formas, cada um teve uma estratégia diferente. Então, dar potência para a criatividade é você jogar o problema na lousa. Eu fazia, sempre fiz isso muito. Jogo o problema na lousa e falo: pensem em diferentes formas para chegar na resposta. E aí eu fui compartilhando com todos. Então, Priscila, me conta como que você pensou para resolver o problema? Eu não dizia se estava certo ou errado. Então, pode ser por meio de desenhos, de gráficos, de esquemas. Então, eu vou dando potência para eles criarem possibilidades para a resolução do problema. Criatividade, a gente também tem que treinar, Priscila. Então, assim, eu tenho que treinar o meu aluno não só na matemática. A criatividade é eu enxergar algo
com outras possibilidades. Então, por exemplo, vou pegar aqui, né? Esse livro, vamos supor, você pega esse livro. O que você pode fazer com esse livro? Ah, ele pode apoiar o celular, eu posso ler ele assim, eu. Então, assim, você vai dar potencialidade. É o tal de pegar a caneta e virar avião que eles fazem. Então, Sim. você vai dando possibilidades para eles, porque criar é enxergar o que o outro não vê de uma maneira óbvia. Vou dar um Uhum. exemplo também, Priscila. Por exemplo, às vezes eu tô aqui, eu tenho que criar um livro, eu tenho que escrever um material. E tem horas, Priscila, que a criatividade não vem, não aparece, não aparece. Aí, às vezes, você levanta, você olha uma palavra e você começa a enxergar ali outras possibilidades. Você fala assim, nossa, mas agora pronto, já veio toda a história e vai desencadeando. Então, criar é isso, né? É dar potência para para outras possibilidades, outras estratégias de resolver a mesma coisa. E é bom compartilhar, não é? A questão da sua estratégia. Porque às vezes eu não pensei, né? E a sua talvez seja melhor, eu vou ganhar mais tempo com ela, ou então está sendo mais fácil para eu resolver. Então, eu Sim. acho muito interessante que cada um. E surge, né? Às vezes a gente acha que não. Falei, aqui vai ter duas ou três possibilidades, mas na hora que você coloca, falei, gente, que tanto de coisa que eu não pensei. É verdade, é É muito verdade. interessante, né? Um trabalho em conjunto, né? E É. aí, como é que a matemática, já quase terminando já, Uhum. como é que a matemática pode ajudar no desenvolvimento ali da infantil? Isso aí você já falou, né? E qual que é esse impacto da matemática na tecnologia? Você falou um pouco aí da tecnologia. O que você pode nos falar nessas inovações aí que nós usamos hoje, né? É, a gente precisa entender, Priscila, que assim, a tecnologia ela é boa, sim, né, para muitos fatores. Nós podemos usar, mas nós temos que ensinar as nossas crianças uma alfabetização digital. E essa alfabetização digital é como a alfabetização da matemática, como a alfabetização de ciências. Quando eu digo maior e menor, eu entendo que é matemática. Quando eu digo dígrafo, hiato, ditongo, eu entendo que é linguagem. Então, as linguagens apropriadas para o uso da tecnologia ao nosso favor. A máquina, somos nós que programamos na máquina e não ao contrário. E o que tem acontecido é essa contrariedade. Então, a máquina acaba dominando nós. Então, assim, a questão da matemática, quando eu penso nela, eu penso tudo, até mesmo de digitar um espaço, o espaçamento de um texto, é matemática. A paragrafação no Word, que as crianças não sabem mais digitar isso, né? Porque então você coloca lá no chat e traz o texto pronto. Então, a hora que vou dar um exemplo. Eu estava com uma paciente agora e a Fátima falou, dá vontade de voltar a estudar com esse método novo. Fátima, olha, vem para os meus cursos, Fátima. A gente vai ter curso novo agora de neurociência aplicada à educação. Então, eu já aproveito para convidá-los aí para o curso que vai ser online, vai ser bem bacana e a gente vai falar sobre descalculia, que é um transtorno da área da matemática. Então, só voltando à sua pergunta, Priscila, quando nós pensamos na tecnologia, eu tenho que pensar em todos os pontos, desde a organização, desde a digitação. Hoje a gente não. Ah, é a mãe da Priscila, Fátima, é sua mãe, Pri. Estou vendo ela Tipo, aqui. olha, já estava te convidando para o meu curso. Pode, ela gosta. Então, olha, Fátima, já está aqui, eu já até te convidei para o curso. Mas a gente pensar até mesmo a programação. Né? Uhum, É uma matemática pura quando a gente pensa num programador e a questão dos jogos que eles têm também. Então, ou seja, em todos os aspectos. uhum. É muito, muito bom. Agora, para encerrar, o Renato, passou rápido. Passou mesmo, olha. Passou muito rápido. Para encerrar, o que que você sugere, né? Vamos lá, você sugere para os professores o que é necessário para os professores sair, vão colocar dessa caixinha tradicionalíssima, né? Não que o tradicional seja ruim, mas Não.
É bom também. Um pouco da caixa para poder ensinar melhor e atrair mais os alunos, né? É. Eu sinto os alunos muito desmotivados, né? Isso. Dois pontos, Priscila, que são essenciais. Uhum, Formação. Esse professor tem que fazer formação. Ah, eu já me formei há anos e tá tudo bem. uhum, Priscila, né? Eu me formei em 1900 e alguma coisa lá quando eu fiz magistério, que eu não sei nem mais a coisa quando eu fiz magistério. Eu entrei no magistério. Gente, eu não vou contar, vocês vão entender a minha idade. Mas uhum, eu entrei no magistério, Priscila, foi em 1989. Ó, foi quando eu pus o pé para dar aula ali. Se eu tivesse naquela época, eu estaria do mesmo jeito. Então, ou seja, vamos buscar, busque informação, busque formação e com bons profissionais, porque hoje nós temos profissionais que estão trazendo informações que é um uhum, desserviço, tá? Então, primeiro ponto, busque formação. Você não é o detentor do saber, eu também não sou o detentor do saber. Nós temos saberes diferentes e nós compartilhamos as nossas vivências. E uhum. segundo, fundamental, estudar como esse cérebro aprende. Neurociência. Não é Também. Bom, possível mais um professor então, do chão da sala de uhum, aula não é, entender como o cérebro do seu aluno aprende e como é que esse cérebro funciona. Isso isso, é um retrocesso na educação. Nós temos dois caminhos na educação. Um caminho que diz, ai, deixa que tá. Eu vou ser bem criticada quanto a isso, Priscila, mas tá tudo bem, tá? Ai, deixa, tá tudo bem, é o tempo da criança. Se ela não lê com 8 anos, tá ótimo, ela lê com 9, com 10. Não. Esse é um caminho que eu não acredito. E a gente tem um caminho com evidências científicas. Eu faço, minha tese de doutorado foi dentro de escola pública, Priscila, com 120 crianças, onde eu fiquei um ano pesquisando, aplicando, inclusive matemática com eles, né? E percebi a defasagem gigantesca e lacunas gigantescas que essas crianças tinham. Do básico, uhum, do básico. Então, não entender de neurociência é não dar potência para esse cérebro. E crianças que têm uma educação, né, uma escola fragilizada, vão ser profissionais fragilizados ali. Não vou Gente, vou uhum, pôr uma parte a família, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, que nem é esse o propósito. Mas eu tenho que ter escolas boas, escolas que tenham substância. Eu falo que falta recheio de bolo dentro das escolas. uhum, E aí é esse profissional que eu quero formar. Quem é esse profissional? Um profissional que tem defasagem acadêmica, ele tem inúmeras dificuldades de arrumar emprego, de ser promovido. Então, olha quanto isso é importante. Essa verdade, base mesmo da educação. verdade. E fora que nós estamos tendo assim, muitas crianças que cada uma aprende de uma forma, né? Você falou aí da neurociência, neuroeducação, então nós temos que entender que nem todos aprendem do mesmo jeito, né? É, Da nós mesma. precisamos. É assim, Pri, nós temos que tomar alguns cuidados, porque senão o professor, e aí eu vou falar também enquanto professor, a gente fica na tentativa e erro dentro da sala de aula. Então, meu Uhum, Deus, eu tenho que cantar, eu tenho que contar história, eu tenho que dar artes, eu tenho que dançar dentro da sala. Calma. Esse cérebro, cada um tem a sua forma de aprender, mas esse cérebro ele aprende da mesma forma. E como é que uhum, nós aprendemos? Nós aprendemos pelas experiências sensoriais que recebemos do mundo, e esse cérebro vai absorver e vai se reprogramar o tempo todo. Por isso que nós chamamos de neuroplasticidade. Esse cérebro que se modela de acordo com os estímulos. Se eu recebo poucos estímulos, esse cérebro vai ser pouco estimulado. Se eu recebo estímulos errados, esse cérebro, neuroplasticidade, é para o bem ou para o mal, é positivo ou negativo. Então, eu também vou ter aí um prejuízo nesse processo. Então, cada um aprende de um jeito, entre aspas, porque esse cérebro funciona igual para todo mundo. O que, o que alguns aprendem de formas diferentes,
de acordo com os estímulos que são dados. Agora, nós temos movimentos, como eu falei, do estudo espaçado. Todos nós sabemos que se eu não estudar hoje, eu não repetir essa informação amanhã, o cérebro descarta isso durante o sono. O sono é onde eu vou ter uma faxina cerebral, tá, Edna? Aí não sei, Pri, se essa live vai ficar gravada. Ela tá Vai. perguntando, vai. Então, tá bom. Então, eu vou ter, durante o sono, é onde eu tenho uma faxina desse cérebro, ele não descansa, ao contrário, é ali que eu vou consolidar memórias, e eu só consolido memórias se elas foram significativas para mim. Se elas não foram significativas, eu vou perder dormindo. Isso, muito bom. A Ah, Maria do Socorro aqui, é sua aluna, né? Falou, eita é, maravilha. Sempre uma riqueza ouvir a doutora Renata Aguilar. ela é uma Muito bom. linda, ela tá sempre em todas as minhas lives, ela manda mensagem no direct, uma graça. São alunos que a gente leva para a vida. Hum, Verdade. muito bom. Renata, tem alguma, para encerrar agora, tem alguma sugestão, assim, um conselho, vamos falar. Tem algum conselho que você pode dar, principalmente para os professores e os pais desses alunos e filhos que não estão aprendendo a matemática? Tem algum conselho que você pode dar? É, para o professor, como eu disse, estudar, ter formação, buscar estratégias diversificadas ali dentro da sala de aula, entender o propósito da matemática, isso é Aham. para o professor. Para os pais, verificar se o problema está só em matemática, tá? Ou se há em outras áreas essa dificuldade, buscar o auxílio de um psicopedagogo. Então, peraí, deixa eu avaliar meu filho. É só em matemática? E aí eu vou diferenciar se é uma ansiedade em matemática, se é uma Uhum. dificuldade em matemática, ou se é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é a descalculia. Então, nós precisamos entender esse viés. Se meu filho tem medo da matemática, porque isso já vem como rótulo, e aí você não é bom de matemática, ou uma cobrança. Hoje eu estava atendendo uma família, Priscila, olha a seriedade. A criança tem altas habilidades, tem 6 aninhos, e os pais querem que ela faça cálculos cada vez mais rápido. Ou seja, eu não estou dando tempo para minha criança brincar. Então, o pai ele pode trabalhar com a matemática dentro de casa. Na hora que ele tem lá, vão vir 4 pessoas para o jantar, então vamos dividir um prato para cada um, uma colher para cada um, uma faca para cada um. Olha o que eu estou fazendo. Estou fazendo correspondência bionívoca, que eu vou trabalhar lá no Fundamental 2. Trabalhar com a criança sistema de medidas de horas. Então, eu vou ter que trabalhar isso, né? A noção de tempo. Muitas vezes os pais, a criança vai viajar, e aí a criança pergunta para o pai: tá longe, mãe? Não, tá perto, tá chegando, tá nada, falta 2 horas para chegar, e o pai fica dizendo: ah, falta 10 minutos, tá chegando, porque assim a criança fica quieta atrás. Mas não, tá Uhum. longe, sim. Vai demorar, sim. Vão demorar 2 horas. Ah, não sei quanto que é 2 horas. Vai demorar 2 horas, né? Então, vamos continuar. A sua matéria na revista Construir, falando de educação 5.0. Eu fiz uma reportagem para a revista mesmo, falando de educação 5.0 e metodologias ativas. É isso. Que bom saber que vocês leram. Dica boa. Que bom. Bom, E todos os Renata, pais têm que fazer isso. é isso. Foi muito bom, muito esclarecedor. Eu Obrigada, quero meu te bom. agradecer por esse momento, porque cada dia que passa, nós vemos assim a nossa preocupação com a educação, né? O foco nosso é educação. Então, nós vemos as dificuldades e o bom que nós corremos atrás para buscar a solução, né? Verdade, Então, verdade. a live foi uma das soluções, porque tanta gente, né, assim, com tanta dúvida, e muitos pais também com dúvidas ao ensinar os filhos, os próprios filhos, porque às É vezes não isso sabem mesmo. nem
explicar o porquê, né? Não, eu não sei porquê, mas você tem que aprender e não explica o porquê, né? De Verdade. aprender aí o nosso assunto que é a matemática. Verdade. Tem Priscila, obrigada pelo convite. maravilhosa, Ai, obrigada pelos elogios aqui do pessoal. muito Que bom que bom. o pessoal vai me acompanhando. Aproveito para convidar todo mundo que a gente vai ter um curso que foi muito pedido por É, todos de fala do neuro. seu. O curso que eu vou ter agora, vou ter alguns cursos fora de São Paulo, então eu vou estar na Bahia, dia 20, Minas Gerais, aí eu não lembro mais, gente. São tantos cursos. Depois vocês olham lá na minha agenda. Mas recente agora, eu vou ter esse de Neurociência Aplicada à Educação, que as pessoas pediram muito, Priscila, de Uhum, ser online para outras regiões puderem, que possam uhum, participar. Então serão sim. 3 noites onde nós vamos falar sobre a anatomia do cérebro, a Nossa, importância de funções executivas e vamos falar sobre os transtornos tem de neurodesenvolvimento. Então vai ser sensacional. que Faz a ver inscrição. às vezes para os professores. Isso, todos os professores É, têm que fazer, porque quem me conhece, pessoal, o meu curso é muito didático. Então, é realmente para entender esse funcionamento, a anatomia desse cérebro vai ser a primeira aula. Depois, nós vamos falar sobre funções executivas, memória, controle nossa, inibitório, estímulos. E o último módulo sobre os transtornos, descalculia, dislexia, TDAH, o autismo. Se der tempo, a gente passa ali pela desgrafia. show, fechou com chave de ouro aí. Bom, Os obrigada, Priscila, pelo assuntos que convite. faz, muito bem elaborado, hein? Que Gente, bom. por favor, deixa o seu Instagram, Renata, para as pessoas te acompanharem. É Renata Aguilar Educadora. Então, é só me procurar. Tem no meu canal do YouTube, tem muitos vídeos falando de matemática, também na Uhum, prática, para tem. ensinando os professores a aplicarem a matemática. Então, é só achar Renata Aguilar, é bem fácil encontrar. Tá Muito bom. bom? Renata, muito Obrigada. obrigada. Beijo, muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada.